E nós vamos conversar exatamente agora com o autor desse projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Muito bem, senador Alessandro, que garantias que o senhor pode dar ao nosso espectador que, na prática, esse projeto não vai se converter num ataque à liberdade de expressão e garantias fundamentais, como, por exemplo, a proteção de dados pessoais? A garantia é absoluta, porque você não tem, primeiro de tudo, nenhum tipo de análise de conteúdo no projeto. O projeto foca em ferramentas e em práticas das plataformas, das empresas, como Facebook e Twitter, por exemplo. Você não tem nenhum tipo de risco de análise ou de derrubada de conteúdo, então a liberdade de expressão está preservada. Com relação à garantia de dados, não se inova em nada daquilo que as plataformas já fazem, mas fazem hoje de forma seletiva. Por exemplo, as plataformas já pedem número de telefone para poder enviar um SMS de confirmação, ou mesmo pedem documento válido, caso entendam necessário. O que a gente faz agora é transformar isso numa regra, para que você tenha uma confiança maior de que é possível, se necessário, identificar criminosos. Agora, senador Alessandro, uma curiosidade minha que eu queria que o senhor pudesse me responder, né? A gente vê, e olhando de fora, o senhor está lá no Congresso Nacional trabalhando, enfim, mas a gente que está fora, a gente fica olhando uma certa demora, lentidão em alguns aspectos, em alguns projetos, como por exemplo, ontem mesmo, quando foi aprovado o marco do saneamento básico, foi aprovado na Câmara Federal em dezembro do ano passado. Esse projeto das fake news, eu queria que o senhor pudesse me esclarecer, ele teve tempo também de discussão, ele passou por alguma comissão ou não passou por nenhuma comissão, ele realmente estava pronto para ir ao plenário? E uma pergunta que eu faço aqui, senador, que a gente aqui não consegue entender. Nós não estamos no meio de uma pandemia? E eu acho que a prioridade do Senado Federal e da Câmara Federal não deveria ser projetos que realmente sejam totalmente, 100% relacionados a esse tema, porque a gente vê uma certa priorização nessa questão das fake news, mas ao mesmo tempo a gente pouco ouve falar, por exemplo, do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente pouco ouve falar de uma possível fiscalização por parte do Legislativo em relação ao Covidão, né, que está aí investigando mais de R$ 1,5 bilhão de superfaturamento em contratos no meio da pandemia. O senhor não acha que essa questão das fake news, ela não é uma prioridade para o momento? Bom, a prioridade que você está dando hoje para fake news, ela atende a dois motivos básicos. O primeiro deles é que durante a pandemia a desinformação, a mentira nas redes mata, na medida em que desorienta o cidadão. E ao mesmo tempo a gente está mais perto de um processo eleitoral, de um novo processo eleitoral, onde é importante evitar que essas ferramentas criminosas estejam à disposição. Então esses são os dois motivos que justificam a inclusão na pauta. Com relação aos outros pontos, eu tenho muita tranquilidade para falar, porque eu sou autor do pedido da CPI, da toga, e sou autor de pedidos de impeachment com relação a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes por conta do inquérito das fake news. Mas eu não fiz isso agora, porque está incomodando o investigado A ou B. Eu fiz isso ano passado, quando foi instaurado, porque evidentemente é um inquérito inconstitucional. Ainda que o Supremo tenha decidido, a gente é obrigado a respeitar a decisão do Supremo, mas muito claramente você tem aí um equívoco. Você tem na mesma situação um cidadão atuando como vítima, investigador e julgador. Mas, Isso não senador, supera. esse projeto, Pois não. só para complementar, esse projeto ele passou por comissões ou não? Não, durante o sistema de votação remota, que vem sendo utilizado na pandemia, você não tem a atuação das comissões. Da mesma forma como vários projetos, você não teve a passagem por comissões. Você tem um relatório direto em plenário. Isso aconteceu com saneamento, inclusive. Eu fui relator de saneamento na comissão de meio ambiente, mas não se concluiu o processo lá. Ele foi diretamente para plenário, onde o relator foi o senador Tasso Gereissati. Essa é a forma de atuação que você tem agora. Mas está acontecendo consulta pública, nós tivemos mais de uma centena de reuniões com plataformas e entidades da sociedade civil organizada. Não existe nenhum tipo de ator relevante que não tenha sido ouvido. Com toda certeza, o trabalho está sendo feito de forma bastante consistente. Ao longo do tempo, se agregaram diversas críticas e o texto hoje não tem, inclusive, nenhum tipo de repercussão penal. Deixou-se para tratar da questão penal mais adiante, com um pouco mais de tempo, e esse processo vai ter continuidade, caso aprovado, vai ter continuidade na Câmara dos Deputados. Ele deve ser concluído só mais adiante, imagino eu que perto do final do ano, e já com o sistema presencial em funcionamento. Ok. O senador, o senhor vai ouvir a pergunta agora do Adrilho Jorge. Senador, bom dia. Eu queria saber do senhor uma coisa muito simples, a conceituação básica do que eventualmente possa ser considerado fake news
e de que maneira isso pode afetar a vida de uma pessoa. Fica parecendo que é um tipo de criminalização da opinião comum, do cidadão comum das redes sociais que pela primeira vez tem voz, né, na República. Na grande imprensa, a gente vê fake news o tempo todo, senador. Por exemplo, uma jornalista recentemente publicou que uma série de policiais estavam fazendo saudação nazista ao presidente Bolsonaro quando era uma bênção de um grupo religioso. Saudação nazista de policiais pardos, inclusive. Esse tipo de ação também pode ser criminalizado como fake news, mas, senador, os crimes de injúria, difamação, calúnia já são prescritos, já estão previstos por lei. Para que fazer mais esse projeto de fake news para confundir a opinião pública sobre o que é opinião, o que é crítica, o que é falsidade? Ou seja, é muito turvo isso, senador. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é o potencial ofensivo e o que é, segundo o seu projeto, a fake news, e se isso criminalizaria também grandes fake news da própria mídia nacional. Se o projeto constasse, do projeto constasse algum tipo de questão relativa a conteúdo, a sua observação teria toda a razão. Realmente é muito difícil você conceituar o que é desinformação e o que não é. Você entra muitas vezes na seara da opinião. O projeto não entra nesse ponto. Da mesma forma como o projeto não cria figuras penais. As figuras penais já existem. Eu até acho que elas deveriam ser agravadas, mas a gente não trata disso nesse projeto. O projeto foca em ferramentas. Ferramentas que são utilizadas por criminosos. Quais são elas? Contas falsas e redes de distribuição automatizadas, chamadas redes de robô, não identificadas. É muito difícil você imaginar um cidadão de bem, como se diz muito comumente hoje, que vá ser contra um projeto que acaba com conta falsa e acaba com robô não identificado, exigindo que as plataformas tenham uma política séria com relação a isso. E exigindo mais, quando a plataforma for fazer moderação de conteúdo, ou seja, quando ela for interferir na sua manifestação de opinião, ela passa a ser obrigada a lhe garantir direito de defesa, o que hoje ela não faz. Não faz para nenhum usuário, nem mesmo o presidente da República. Então é muito importante avaliar o conteúdo do projeto. Se ele avançasse em pontos como definir quem diz o que é verdade e o que não é, se ele avançasse em pontos como tentar criminalizar de forma excessiva, entrando na seara da opinião, a crítica seria bastante razoável e deveria ser respeitada, mas ele não faz isso. É um projeto bastante objetivo, técnico, e foca em ferramentas que são utilizadas não por uma ideologia A ou B, mas para qualquer um que tenha dinheiro suficiente para tentar fazer esse encaminhamento malicioso de mensagens. Ok, senador, o senhor vai ouvir agora a pergunta da Paula Carvalho. Paulinha. O Felipe Neto, que é um cara gigante na internet, fez um comentário a respeito da votação que vai acontecer. Eu vou ler aqui o que ele escreveu no Twitter. Ele disse assim: caso o Senado Federal decida votar a PL 2630, não restará opção a mim, e acredito que muitos outros influenciadores, se não a dispor para a sociedade o que está em jogo na tal lei das fake news. O futuro da internet brasileira está em jogo. Aí ele segue, dizendo aqui o seguinte, olha... Eu estou abrindo. Não é admissível que, buscando legislar para coibir a tal desinformação, o Congresso Nacional opte por destruir a liberdade individual dentro do ambiente de internet e crie um verdadeiro vigilantismo digital. Não podemos, como sociedade, aceitar isso. Não devem estar na mesma os pavorosos artigos 7º e 8º. Vigilantismo e censura não são armas que irão coibir a desinformação. Criminosos conseguirão driblar com extrema facilidade tais normas. Somente a parte inocente da sociedade civil será impactada de fato por tais artigos. Queria que o senhor comentasse o que disse aqui o Felipe Neto. Claro que a gente respeita a opinião do comunicador, né, Felipe Neto, mas efetivamente o projeto não traz nenhum tipo de ameaça como ele descreve. Não faz nenhum sentido a crítica. Tecnicamente falando, ele vai atacar, como eu já disse, contas falsas, redes de robôs não autorizadas, não identificadas. Metade dos brasileiros não sabe que interage com robôs pela rede. Ele acredita que realmente está recebendo um mar de mensagens de seres humanos, quando na verdade é alguém que está pagando uma rede de distribuição. Isso é coibido pelo projeto. Da mesma forma, o projeto garante que, no caso de uma investigação criminal, se possa fazer um rastreamento de mensagens compartilhadas em mensageiros privados, como é o caso do WhatsApp e Telegram, sem entrar no conteúdo da mensagem, trabalhando na camada chamada de metadados, ou seja, o conteúdo da sua conversa continua preservado, ele está criptografado, mas fora dele você já tem vários dados que a empresa usa. Passa a ter que usar também um caminho de rastreamento, para garantir que você não tenha impunidade. Essa é a essência do projeto, e a gente está apto a debater o conteúdo do projeto com qualquer ator relevante,
Seja um comunicador, como é o Felipe, sejam vocês da imprensa brasileira. A imprensa brasileira já trabalha sob o sistema de responsabilidade a vida inteira. E você não tem notícia da imprensa não dar o fato ou ser cerceada na sua liberdade. Pelo contrário, o que a Constituição garante no artigo 5º é justamente isso, liberdade de expressão, vedado ao anonimato. E hoje na rede existem caminhos que garantem um anonimato que é nocivo para a sociedade. Muito bem, senador Alessandro, uma dúvida que eu tenho, eu li todo o seu projeto, inclusive as emendas que foram feitas, eu queria citar uma particularidade da emenda 55, que foi inclusive elaborada pelo senhor. Nessa emenda 55, o senhor diz que serão vedadas nas redes sociais as chamadas contas inautênticas, né? O que são as contas inautênticas? São contas que a gente não consegue identificar quem está realmente por trás, e o senhor ainda coloca aqui nessa conta inautêntica contas que têm um explícito ânimo humorístico ou de paródia. Ou seja, a gente tem, eu pelo menos sigo dezenas de contas assim, que a gente não tem uma pessoa física ali. E aí eu queria entender do senhor o seguinte, explique um pouco melhor para nós o que é esse veto, né, essa vedação a esse tipo de conta, por favor. Perfeito. O texto diz exatamente o contrário. Ele veda a conta inautêntica, que é aquela conta falsa, criada em nome de terceiros, ou utilizando artifícios para não ser identificado, e ela preserva a conta criada com ânimo humorístico ou de sátira. Não existe nenhum tipo de restrição a isso, pelo contrário. O que a gente faz é criar uma camada. Você pode, inclusive, se tiver interesse de usar um pseudônimo, utilizá-lo. Você tem vários motivos. Pode ser um motivo artístico, pode ser um motivo de segurança individual, não tem problema. Mas na camada de segurança da plataforma, você vai ter a informação da verdadeira identificação, para garantir uma eventual responsabilização no caso de cometimento de crime. Então, a gente preserva, com todo cuidado, a manifestação artística, literária, política, religiosa. Nada disso é afetado. O conteúdo não é afetado. O que a gente precisa é identificar o usuário. Caso a justiça, uma decisão judicial devidamente fundamentada, ache necessário ter acesso àquela identificação do cidadão, aí sim você busca esse dado. Nós estamos de volta aqui com o Morning Show e a gente está exatamente aqui com o senador Alessandro Vieira, promovendo uma entrevista exatamente, gente, sobre esse PL polêmico aí das fake news. Senador, eu queria iniciar esse bloco aqui te perguntando sobre uma frase que o senhor disse. O senhor disse que a maioria das disseminações de informações que acontecem são feitas por robôs. Eu queria que o senhor me explicasse no que o senhor se embasa para fazer essa informação. Qual é o estudo, qual é o inquérito que realmente diz que as informações são disseminadas por robô? O senhor não passa pela cabeça do senhor que existem sim robôs, mas que a maioria possa ser cidadãos comuns? Isso não existe? São robôs mesmo? Você tem duas coisas atuando ao mesmo tempo. Você tem uma rede normalmente estruturada, onde você tem a formulação da fake news e você tem a distribuição dela em massa. Na sequência dessa distribuição, você tem sim pessoas verdadeiras que são levadas nessa onda de desinformação. Isso é um fato global. Você tem hoje a União Europeia tentando modificar sua legislação para deixar mais duro o tratamento para as plataformas, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está endurecendo não para o usuário, está endurecendo para a plataforma, que ganha bilhões de reais e não tem uma responsabilidade com relação às medidas necessárias para coibir essa atuação. Mas aqui no Brasil, senador, qual é o estudo que mostra que a maioria da disseminação que é feita de informação na internet são robôs? Onde que o senhor se embasa aqui no Brasil, não na União Europeia, aqui no Brasil? O fenômeno é global, mas aqui no Brasil, se você fizer a referência, por exemplo, ao bot Sentinel, que é um sistema que você tem de verificação de contas falsas no Twitter, você vai verificar que nos últimos 4 dias está nos trend topics de contas falsas a crítica ao projeto das fake news, ao projeto 2630. Você tem vários estudos sérios, você pode pegar tanto o trabalho feito pelo Pablo Orlado, da USP, como você pode fazer uma visita ao trabalho do David Nemer, que também é muito focado na questão da disseminação de conteúdos, e você tem essa integração. A função da rede de distribuição automatizada é você dar volume para aquela desinformação, ou para aquele ataque. Muitas vezes é um ataque direto com relação a adversários, sejam políticos, sejam empresariais. Isso tem que ser coibido. Mas isso é coibido de uma forma bastante técnica. Você não afeta a manifestação da pessoa, você corta essas ferramentas utilizadas. E você pode dizer, mas se precisar eu ter uma rede de distribuição automatizada, a Jovem Pan, que tem uma audiência imensa para atender a seus espectadores, é bom que tenha uma rede automatizada de atendimento. Pode ter, não tem problema nenhum. Ela só vai estar identificada.
essa identificação é essencial. O Senado acabou de conduzir uma pesquisa de opinião, onde você tem maciçamente os brasileiros querendo ser protegidos com relação a fake news e uma parte significativa, praticamente metade dos brasileiros, não sabendo que interagem muitas vezes com robôs. Isso é muito importante ser coibido, dando transparência. Você combate desinformação com mais informação, informação de qualidade. Adrilho Jorge. Senador, existe no seu projeto a exigência de documentos, né, para abrir contas em redes sociais. Isso não seria temerário? Como é que funciona isso? Não pode implicar em perda de privacidade do usuário, de perseguição do usuário? Como é que funciona essa exigência de documentos formais para abrir contas em redes sociais? Você passa a exigir para a identificação do usuário a apresentação de algum documento. Qualquer documento vale. Hoje as plataformas já usam esse recurso, mas só usam quando querem, seja por denúncia, seja por um questionamento do sistema interno. Se você for no termo de uso do Facebook, por exemplo, você vai ter lá uma aba de identificação, que você habilita ou não. Na mesma aba, ela garante a criptografia desse dado, ou seja, não tem risco para a segurança do cidadão. É preciso lembrar que hoje você tem praticamente um monopólio de comunicação digital. Então, a empresa, Facebook, a partir do momento que ela absorveu o WhatsApp, ela já tem ali a base de dados do telefone ativo, do qual ela manda SMS, do qual ela recolhe dados e interage em toda essa corrente. Isso já acontece. O que muda com o projeto de lei? Passa a ser obrigatório ter essa identificação e ela só pode ser acessada mediante ordem judicial. Ou seja, é uma proteção para o usuário e uma proteção para potenciais vítimas sem nenhum tipo de risco para a privacidade, para manifestação de conteúdos ou para algum tipo de subtração de dados. Lembrando que essas mesmas plataformas já estão no ponto de vender o serviço de transferência de dinheiro online. Se você vai ter a guarda da conta, da senha, você alegar que não pode ter a guarda de um CPF ou de um RG, é até uma piada. Paulinha. Tem algumas perguntas aqui das pessoas no Twitter. O Reinaldo Soares diz assim, ó, não entendo, temos os IPs que já mostram o nosso endereço eletrônico e vinculam o CPF ao serviço de conexão. Criar mais burocracia em um projeto, antes foi falado aí com especialistas reais da área para se criar isso, e ele continua um pouco aqui à frente, dizendo que muitas pessoas mal intencionadas podem usar dados vazados, de repente o senhor falou aí, né, do envio desses documentos falsos, não sei, alguma coisa que pode se considerar, e aí a gente cai no mesmo bololô, né, de criar contas falsas baseadas em pessoas que de repente nem existem. Contempla isso, esse projeto? Veja, a questão da investigação para identificação do usuário não é tão simples como tentam fazer parecer. Eu sou delegado de polícia de carreira em Sergipe, eu criei aqui a Delegacia de Crimes Cibernéticos, dei aula de repressão a crimes cibernéticos pelo Ministério da Justiça. Para você identificar um usuário só através do seu IP, você tem que fazer uma série de cruzamentos. E qualquer usuário intermediário vai conseguir mascarar esse IP. Não é tão simples. Quando você faz a identificação nominal do usuário e deixa isso numa camada de segurança criptografada, só acessada através de uma ordem judicial, você facilita a grande massa de investigações. É claro que investigação criminal sempre é um jogo de gato e rato. Você fecha uma porta, o criminoso vai tentar criar outra, não tem dúvida com relação a isso. Mas você reduz muito a incidência. Você torna o crime mais difícil e você protege mais a potencial vítima. Você dá uma possibilidade que ela identifique seu agressor. Não é uma coisa aleatória, é uma coisa baseada efetivamente em um estudo técnico que não é de hoje. Isso é um debate global, repito, e que vem se arrastando por muito tempo, com soluções autoritárias, como é o caso da China, e soluções mais libertárias, como você vai ter nos Estados Unidos. A gente está caminhando no meio dessa linha, regulando a atividade, mas preservando com muita certeza a liberdade de expressão do cidadão, que deve ser um bem, e é um bem, assegurado constitucionalmente. Muito bem, senador Alessandro, uma última questão aqui para o senhor. Eu estou com o site do Senado Federal aqui aberto, exatamente na página do projeto de lei 2630, e aqui eles fazem uma enquete com o público exatamente perguntando se aprovam ou reprovam esse projeto. Nós temos 352 mil pessoas que votaram sim, dizendo que aprovam o projeto, mas nós temos 419 mil pessoas dizendo que reprovam esse projeto. Essas 419 são robôs, senador, ou são pessoas comuns? Acredito que sejam pessoas. Imagino que o sistema do Senado de pesquisa online, de enquete, tem algum tipo de trava de segurança para evitar comportamento automatizado. É um dado importante, esse dado não é ignorado. Assim como a gente leva em consideração a pesquisa que foi conduzida pelo Data Senado.
ouvindo pessoas do Brasil inteiro e dando uma margem de certeza muito grande no sentido de aprovação de uma iniciativa legislativa que vai punir, vai coibir fake news e vai evitar essas ferramentas de desinformação. A gente tem certeza que ele está trilhando um bom caminho na defesa da sociedade. Muito bem, senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. As portas sempre estão abertas aí para a sua volta. Obrigado, um abraço a todos.